Nunca passou por uma situação de conflito e contou até 10 para a raiva passar e não reagir com agressividade. Com essa proposta, o Conselho Nacional do Ministério Público lançou uma campanha para combater os homicídios por impulso em todo o Brasil. No Brasil, em 2010, foram registrados quase 50 mil homicídios, o que coloca o país entre os mais violentos do mundo. Muitos desses crimes foram cometidos em atitudes impulsivas ou por motivos fúteis e poderiam ter sido evitados se a calma fosse mantida. De acordo com o levantamento do Conselho Nacional do Ministério Público, realizado em 15 estados e no Distrito Federal entre 2011 e 2012, os números de homicídios dessa natureza variam. No Paraná, por exemplo, 23,33% dos crimes foram por impulso ou motivo fútil. No Rio de Janeiro, 26,85% e em São Paulo, 83,03%. Já no Acre, 100% deles estão relacionados com a categoria. Nós temos vários contextos em que pode acontecer, normalmente associados a uma situação de conflito, uma situação de estresse pela qual a pessoa está passando. Então acontecem muitos homicídios nos bares, brigas de bar, a briga na saída da escola, o conflito que acontece dentro de um estádio de futebol, o conflito que acontece dentro do ambiente doméstico, o conflito que acontece no trânsito. É muito comum, em função de uma ultrapassagem no trânsito, as pessoas discutirem, param o carro e um puxa de uma arma, às vezes até os dois puxam de arma e acabam se matando. Para evitar essas mortes, o CNMP lançou uma campanha que propõe contar até 10 e manter o controle. A iniciativa faz parte da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, a ENASP. É uma campanha voltada para defender a vida, é uma campanha voltada contra a violência. E por isso é que é uma atividade que tem tudo a ver, digamos, com as atribuições constitucionais do Ministério Público. 4 atletas estrelam os filmes. Os campeões mundiais de UFC, Anderson Silva e Júnior Cigano, e os judocas medalhistas olímpicos Leandro Guilheiro e Sara Menezes. Além dos vídeos, a campanha inclui jingles de rádio, anúncios para jornais e revistas, ações em redes sociais e game online. Também estão previstas medidas educativas. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Essa é a atitude que o CNMP aconselha aos que estiverem prestes a cometer um ato de violência. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Para Sara Menezes, as lutas devem acontecer só no tatame. É muito importante a gente ter a tranquilidade, a calma, a paciência, não deixar levar pelo impulso e sempre manter a paz e contar até 10. Também são parceiros da iniciativa o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Justiça. Não tem a menor dúvida que essa campanha ela tem um potencial de sensibilização muito forte. Porque a ideia do contar mais 10 é uma ideia que pega, é uma ideia que vai ser reproduzida pelos brasileiros. Inclusive no gesto com as duas mãos, somando 10, para, espera, pensa, não age impulsivamente. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Em São Paulo, o MPF defende a recuperação de casarões de origem italiana construídos no início do século XX, período em que houve uma grande expansão do centro da cidade em direção à Avenida Paulista. Os imóveis são do INSS e estão em completo estado de abandono. Quem desce a Rua da Consolação em direção ao centro de São Paulo pode vê-las. São 3 construções conjuntas que mantêm as características das casas do início do século XX. A arquitetura é de influência florentina, com sequências de arcos e esculturas na fachada. Eram chácaras e residências que ficavam entre o centro da cidade e a Avenida Paulista. Em 2006, os imóveis foram tombados pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental.
mas estão abandonados há pelo menos 8 anos. O Ministério Público Federal em São Paulo entrou com uma ação civil pública pedindo que o proprietário dos imóveis, o INSS, faça os reparos necessários. As construções precisam de obras emergenciais e há risco de desabamento. Monitorar trincas e rachaduras, proteção do telhado, isolamento do prédio, recuperar essas peças que estão caídas para futura catalogação e restauração. Porque se busca restaurar aproximadamente como é que estava no original. Os imóveis apresentam trincas e estão sujos. O telhado está danificado, que permite a entrada de chuva. Além disso, as casas eventualmente têm servido de abrigo para moradores de rua. No final de outubro, o MPF conseguiu uma liminar, garantindo as obras mais urgentes. A situação que está agora decorre da omissão do INSS. O imóvel que poderia ter um uso, imóveis muito bonitos para a cidade, inclusive não só como agência do INSS, mas poderiam ter um interesse para abrir para a população para visitação. A partir da notificação, o INSS tem 90 dias para contratar e realizar as obras emergenciais de conservação e restauração dos 3 imóveis. A decisão liminar é do juiz Marcelo Saraiva, da 15ª Vara Federal Cível de São Paulo. Vários imóveis que estão abandonados, e que têm uma importância cultural para a cidade de São Paulo, têm que ser preservados. Esse reconhecimento é muito importante do Poder Judiciário, determinando agora que em 90 dias o INSS realize essas obras emergenciais nesses imóveis. Para o diretor do Departamento de Patrimônio Histórico em São Paulo, a alegação do INSS de escassez orçamentária para as obras não tem justificativa, porque os imóveis poderiam ter um uso efetivo, como no passado, quando no casarão principal funcionava uma creche. Além disso, o tombamento das construções dá ao dono dos imóveis alguns benefícios. Isenção de IPTU para bens que são tombados, desde que eles estejam bem conservados. A transferência do potencial construtivo, que é definido pelo zoneamento de uma área, é um benefício que o proprietário pode ter também. Nós temos várias leis federais, estaduais e municipais de incentivo, por exemplo, à restauração, a incentivos de impostos, Empresas que podem patrocinar um projeto de restauro de uma casa ou a própria obra de restauro podem ter incentivos fiscais. O Instituto Nacional do Seguro Social informou que só vai se pronunciar sobre o caso depois de notificado da decisão judicial. Quer participar do nosso programa? É só enviar sugestões pelo e-mail interessepublico@pgr.mpf.gov.br. Para rever alguma reportagem, acesse o site www.pgr.mpf.gov.br no link Interesse Público. O programa também pode ser visto no YouTube, no endereço www.youtube.com/tvmpf. A gente fica por aqui, obrigada pela companhia e até a próxima semana.